Oi, a Pro aqui de novo com vocês e todo dia vai ser assim, sempre vai ter um videozinho de aula explicativa, tá bom? Então olha só, hoje nós teremos aula de ciências e mais uma vez juntos. Então todos sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Então a nossa primeira videoaula a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então, olha só, nós vamos falar sobre a importância dos alimentos, rótulo dos alimentos e informações nutricionais e a conservação dos alimentos, tá bom? Que aí entram alimentos perecíveis e não perecíveis, tá legal? Então, a importância dos alimentos. A gente já sabe que para a gente obter energia, a gente precisa do quê? Se alimentar. E cada tipo de alimento, ele tem uma função. Aqui nós temos a pirâmide alimentar, que vocês já viram em sala de aula, né? A pirâmide alimentar, ela foi criada por alguns estudiosos, né, alguns nutricionistas lá nos Estados Unidos, e ela mostra aqui na parte de baixo, que é a parte maior da pirâmide, o que a gente precisa consumir em maior quantidade, né? Então aqui diz sobre os alimentos energéticos e também atividade física. Então a gente precisa aliar a alimentação junto com a atividade física. Aí nós subimos e temos aqui outros alimentos e o que está em menor tamanho aqui, ó, no topo da pirâmide, é o que a gente deve consumir em menor quantidade, certo? Lembrete. Os grupos alimentares. Todos vocês lembram dos grupos alimentares? Lembra? Cada grupo serve para uma coisa. Os energéticos, aqueles que nos dão energia. Os construtores, aqueles que fazem as nossas unhas crescerem, o nosso cabelo crescer, os músculos. E os reguladores, por exemplo, os alimentos que regulam o nosso intestino. Então nós temos os pães, né, a farinha, nos alimentos energéticos, né, o trigo. Os construtores, nós temos as proteínas, temos queijo, sementes. E os reguladores, as frutas, as hortaliças. Então, todos eles, se a gente consumir um pouquinho de cada, a gente vai estar contribuindo para quê? Para ter energia, para termos um crescimento saudável do nosso corpo e alimentos reguladores. E a correção, essas atividades, elas já foram enviadas lá para o blog do colégio, né? Elas estão já lá desde o mês passado, antes das férias. Então, a gente só vai fazer uma revisão sobre o que a gente viu. Então, lembrando, para o ser humano, para os animais terem energia para sobreviver, para fazer as suas atividades, ele precisa se alimentar. Mas se alimentar de qualquer coisa? Não. A gente precisa consumir alimentos saudáveis para a gente não ter dificuldade ou problemas em órgãos do nosso corpo, tá bom? Posso consumir de vez em quando? Claro, de vez em quando pode. O que não pode é consumir em excesso. Nada em excesso faz bem, inclusive determinados alimentos. Tá legal? Então, olha só, a gente já viu sobre os alimentos energéticos, aqueles que nos dão energia, os alimentos reguladores e os construtores. Muito bem. Então, esses três tipos de alimento, eles precisam estar presentes no nosso prato do dia a dia, certo? E outra coisa, onde a gente encontra esses alimentos? No supermercado, na venda, né? A gente pode fazer o pedido pela internet, que hoje isso está muito comum. Mas quando chega o alimento na nossa casa ou quando a gente vai ao supermercado, precisa o quê? Olhar o rótulo dos alimentos, né? Lá no rótulo, como tem essa imagem aqui que o rapaz está usando uma lupa, o rótulo dos alimentos, ele contém informações de tudo que tem dentro daquele alimento.
Por exemplo, sódio. Sódio contém, são substâncias que têm sal, né? O sal pertence ao sódio. Então, por exemplo, se um alimento, no rótulo dele lá apresenta um alto teor de sódio, eu preciso ficar atenta porque aquele alimento tem muito sal. Se naquele alimento eu observo lá em cima valor energético ou calorias, ele tem bastante caloria, quer dizer, é um alimento que eu tenho que comer moderadamente. Por quê? Porque eu recebo muita energia. Se eu recebo muita energia, mas eu não queimo essa energia, o que vai acontecer? Tudo isso vai se transformar em açúcar, vai se transformar em gordura. Então eu posso comer bastante alimentos energéticos, porém eu preciso fazer uma atividade física para que eu queime todas essas calorias, todo esse valor energético que eu consumi, certo? Porém, existem também outras substâncias dentro dos alimentos que são muito importantes para a nossa vida, né? Então, olha lá. Aqui o rapaz está observando o rótulo. Aqui o nosso desenho da apostila, que ele também está observando, foi ao supermercado comprar alimentos. Está lá na página, vamos ver, 266. A Pro fez um apanhado aqui, tá? Só um resumo, pra gente relembrar o que a gente fez. Então, lá na página 266, mostra o rapaz no supermercado, olhando o rótulo dos alimentos. Aqui, a gente está observando dois rótulos, né? Aqui é de um leite ninho e aqui, se eu não me engano, é de uma fruta que está em pedaços. Então, olha lá. No rótulo dos alimentos contém informações importantes. Essas informações servem para nos orientar quanto ao que estamos consumindo. Então, aqui em cima a gente vê, ó, valor energético, né? Calorias, 101, ou seja, é um alimento calórico. Porém, se eu consumir esse alimento, eu preciso queimar essa energia que eu ganhei, né? E isso não se transforma em gordura. Carboidratos, açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans. Gordura trans é uma gordura que não faz muito bem, são dos conservantes. Não faz muito bem à saúde. Sódio, vamos ver a quantidade de sal, de substâncias salínicas que tem nesse produto. Então, ó, nós temos 76 miligramas. É uma quantidade considerável. Então, é um alimento que a gente precisa consumir moderadamente. Vamos ver aqui do lado. Ó, o valor energético desse alimento é menor do que o alimento do lado. Estão vendo? O sódio já é bem maior. Então, a gente tem que ficar atento a isso tudo. E fibra alimentar? Todo mundo lembra para que serve a fibra alimentar? Eu acho que sim, né? Para regular o nosso intestino. Por exemplo, como a gente já falou em sala de aula, você tem o intestino preso, tem dificuldade de fazer cocô. Você pode comer determinados alimentos que ajudam na digestão, que ajudam a regular o seu intestino para poder fazer um cocôzinho legal e no banheiro direitinho, tá legal? Proteínas. As proteínas, as carnes, né? Um exemplo, né, de proteínas, elas fazem parte dos alimentos construtores, onde eles contribuem para o crescimento das nossas unhas, do cabelo, dos nossos músculos, né? Por isso que esses atletas fitness consumem tanta proteína, né? Bom, agora aqui tem algumas dessas informações nutricionais que a gente encontra nos rótulos, né? Essa imagem tá lá na página 264. Então, ó, valor energético, né? O valor calórico, carboidratos, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar, sódio, todas essas informações contêm no rótulo. Lembrem-se que a gente ainda viu na sala, vocês até levaram o rótulo para a gente fazer um painel. Essas informações elas podem estar apresentadas em tópicos, que nem está aqui, ou em linha, né, em forma de frases. Isso também vocês encontram aqui na apostila e a gente já conversou sobre isso. Muito bem, nós temos aqui o que significa cada elemento. Então, o valor energético ou calórico é a quantidade de energia fornecida ao corpo pelo alimento. Lembra que eu disse? A gente consome um alimento energético, então a gente ganha energia, o nosso corpo fica disposto, com vontade de brincar, de estudar, de fazer várias atividades, né? É calculado com base na porção de gordura, proteínas, carboidratos presentes naquele alimento. O que é o carboidrato? O carboidrato é um nutriente que fornece parte da energia necessária para o corpo também. Então, quando a gente junta esses três, os valores energéticos, né, os alimentos energéticos, carboidrato e proteína, a gente constrói uma energia para o nosso corpo. Proteína é um nutriente responsável pela construção e manutenção do nosso corpo. Gorduras totais e gorduras saturadas. Gorduras totais são nutrientes que fornecem grande quantidade de energia. Representam a soma de todos os tipos de gordura. Então, olha só, se eu consumo proteína, carboidrato, um alimento super calórico, tudo junto, eu preciso correr e me exercitar para eu queimar tudo isso logo. Senão, ela se transforma em energia. A Pro tá precisando fazer mais isso, né? E as gorduras saturadas? As gorduras saturadas, elas estão presentes em alimentos de origem animal. Seu consumo deve ser moderado, pois pode aumentar o risco de doenças do coração. Então, tem que ficar atento às gorduras saturadas, né? As gorduras trans, que é bastante presente em alimentos industrializados, salgadinhos, pipocas, né? Essas gorduras, e essa gordura não faz muito bem. O seu consumo deve ser reduzido, pois pode aumentar o risco de doenças do coração, né? Então temos que ficar atentos. Fibra alimentar. A fibra alimentar, ela ajuda no funcionamento do nosso intestino, evitando a prisão de ventre e diminuindo o risco de desenvolvimento de várias doenças. Então, para a gente fazer aquele cocôzinho legal, a gente precisa consumir bastante fibra alimentar. E por último, o sódio. O sódio desempenha funções importantes no organismo. Ele é importante para o nosso organismo. O que não pode é ser consumido em excesso. Mas se consumido em excesso, pode causar vários problemas. O sal de cozinha possui grande quantidade de sódio. Por isso, deve ser consumido com moderação. E aí chegamos também na conservação dos alimentos, que foi o nosso último assunto, né? Então, a conservação dos alimentos, ou seja, como que eu vou guardar, aonde eu vou guardar, quanto tempo depois de fabricado eu posso consumi-lo, certo? Então, vamos lá. Você já aprendeu a escolher os alimentos industrializados mais nutritivos e saudáveis, observando as informações nutricionais do rótulo. Além disso, além dessas informações, há outras duas que são muito importantes e também devem ser consideradas, que são o quê? As condições de armazenamento e a data de validade. Muito bem. Coloquei até uma atenção aqui na lateral para sempre prestar atenção na data de validade e como ele foi armazenado. Por exemplo, os supermercados, eles compram de algum produtor, eles compram de alguma fábrica. Se esse alimento ele foi conservado em lugar que não é apropriado, ele pode estragar mais facilmente. A proliferação de bactérias vai ser muito maior. Então, a gente precisa observar como foi conservado, estocado, né, em que lugar que ele está, e a data de validade desse produto, tá legal?
Aqui embaixo, nós também temos essa informação no rótulo, ó, a data de validade. E no rótulo 2, como que devemos guardar esses alimentos? Eu falei dos supermercados, como eles devem guardar, mas também lembrando que em casa a gente também deve guardar em local adequado. Por exemplo, se aqui diz consumir em 15 dias e manter em lugar refrigerado. Refrigerado tem que colocar na geladeira. Eu posso deixar ele ao ar livre, dentro do armário? Não, eu preciso colocá-lo no local adequado, certo? E aí, a gente chega naquela história, por que que os alimentos estragam? Eles estragam por falta de conservação, porque já passou a data de validade e porque também temos a proliferação. Proliferação é quando surgem muitas bactérias. E bactérias que muitas vezes não fazem bem para o ser humano, certo? Vou ler. Por que os alimentos estragam? Você já reparou que após certo tempo, os alimentos começam a sofrer modificações em sua aparência? A cor muda, né? A consistência, se ele tá meio molinho, né? O cheiro dele também muda. Quando isso ocorre, é comum dizermos que eles estão estragados. Mas por que que isso acontece? Alimentos com a data de validade vencida e em más condições de armazenamento se deterioram por causa da ação das bactérias e de alguns tipos de fungos. Cogumelos, bolores e leveduras são fungos que vivem em ambientes úmidos e crescem sobre uma fonte de alimento. Você já deve ter visto bolores se proliferando em pães, frios, frutas, tal como nas imagens a seguir, não é mesmo? Então, olha aqui, se a gente observar, esse pãozinho aqui, essa imagem esverdeada, né, como no presunto, são fungos que já estão nesses alimentos. Ah lá, as bactérias podem ser encontradas em todo lugar, no ar, na água, na terra, nos objetos e no nosso corpo também, sabiam? Pois é, olha, imagina uma bactéria. Sabe quando a gente tem o suor, chulé, ali, e aí o chulé, o suor, quando a gente não seca o nosso pé direito, pode, por exemplo, causar frieira. A frieira é a proliferação de bactérias. Quem já teve aquele cortezinho entre os dedos ou aquela coceirinha? Isso é uma proliferação de bactérias. E aí a gente precisa passar uma pomadinha para resolver isso, né? Elas são, né, as bactérias, são micro-organismos tão pequenos que não podem ser vistas com auxílio, que só podem ser vistas com o auxílio de um microscópio, ou seja, com uma lente de aumento muito, muito grande, certo? Que ela aumenta várias vezes, que ela é tão pequenininha que a gente não consegue ver sem esse aparelho, a olho nu, como se diz, certo? Aqui. Algumas bactérias, quando se desenvolvem em alimentos, produzem toxinas que, se forem consumidas, causam problemas de saúde, como a intoxicação alimentar. Por exemplo, se eu consumo um alimento que já passou da data de validade, está mal conservado, este alimento pode ter bactérias. Aí eu consumo esse alimento, entra bactérias que meu corpo não aceita. E aí acontece o quê? A intoxicação alimentar. A gente pode ter dor de barriga, vômito, febre, né, náusea, quando a gente fica com vontade de vomitar. Então é importante prestar atenção para não consumir alimentos e não ter esse desconforto, né, que é a intoxicação alimentar. Muitas vezes precisa ir até para o médico para tomar remedinhos lá no hospital, sabiam? Portanto, é importante observar a data de validade do alimento para saber até quando ele pode ser consumido, além de armazená-lo conforme as instruções do fabricante, para evitar que ele se deteriore antes do prazo de validade. Então, se a gente conservar em lugar errado, ele pode estragar muito mais rápido do que o pacote está dizendo, certo? Vamos aqui para o lembretinho em amarelo. Em geral, a intoxicação alimentar provoca sintomas como náuseas,
Olhando aqui no nosso quadro, o que é náusea? É um enjoo, é uma vontade de vomitar. Pode causar náuseas, vômitos, diarreia, febre e dor abdominal. No entanto, pode também causar complicações sérias. Por isso que eu disse que às vezes a gente pode até parar no hospital, né? E como a gente precisa conservar determinados alimentos? Vamos ver. A temperatura na conservação dos alimentos. Os fungos e as bactérias precisam de um ambiente com temperatura adequada para crescerem e se multiplicarem. Assim, uma das formas de evitar sua proliferação é submetê-los a temperaturas muito altas, né, quando a gente coloca no fogo, por exemplo, ou uma temperatura muito baixa, quando a gente coloca em freezer ou coloca na geladeira, né? E aí a gente dificulta a proliferação dessas bactérias. Aqui, ó, a geladeira, eles até indicam, ó, a geladeira deve ser mantida em uma temperatura inferior a 5 graus. É bem geladinho, né? Os freezers dos supermercados devem ser mantidos em temperatura inferior a 8 graus. Ou seja, a geladeira está em 5. Aí chega no 0 e abaixo do 0. Acreditam? É bem geladinho. Com a temperatura baixa, a proliferação das bactérias diminui. Olha só, a gente tem essa representação aqui na página 274, né? Essa imagem aqui do canto. Então, nós temos aqui alguns graus. 100 graus Celsius é muito quente. Então, ó, algumas bactérias não aguentam, elas também morrem. Aí 60 graus Celsius até 6 graus Celsius. Até 5 graus Celsius, desculpa. Entre os 60 e os 5 graus, elas se mantêm, se acham fortes. Abaixo dos 5 graus, né, aqui embaixo, mais abaixo ainda de 0 graus, ela morre. Então, a gente precisa manter muito quente, dependendo do alimento ou o que a gente vai preparar, ou muito baixa. Agora, se está numa temperatura intermediária, ela aparece rapidinho. Alimentos perecíveis e não perecíveis. Vamos ver o que é isso? Você já deve ter observado que em certas campanhas de doação, pede-se alimentos não perecíveis. Mas você sabe o que isso significa? Quem já ouviu falar numa campanha e fala, estamos arrecadando alimentos para doar para uma instituição. Aí eles pedem, tragam alimentos não perecíveis, ou seja, alimentos que não estragam com um certo tempo, né? Alimentos não perecíveis são os alimentos que podem ser armazenados em temperatura ambiente, que não precisam ser colocados em geladeira, que não precisam ser aquecidos ou muito menos colocados em freezers, certo? E alimentos perecíveis. Se o que não é perecível pode viver em temperatura ambiente, os perecíveis não podem. Eles precisam de refrigeração. Refrigeração eu coloco na geladeira ou no freezer. Né? Como carnes, os derivados de leite e os embutidos, como presunto, salsicha, linguiça, entre outros. Então, olha aqui. Aqui a gente tem um corredor de alimentos que não estão na geladeira. Mas se vocês observarem lá no supermercado, não tem uma parte mais geladinha no supermercado? Pois é porque os alimentos, ó, são conservados na geladeira, né? A gente chega perto e já sente até aquele friozinho, né? Muito bem, gente. A nossa aula de hoje acabou, né? A Pro só fez uma revisão dos conteúdos que eu já havia passado lá no blog. Se você não fez as atividades, faça as atividades para ficar bem legal. E qualquer dúvida, a gente fala na nossa próxima aula ao vivo. Certo? Então, fizemos a revisão do capítulo 1, 2 e 3. E aí, na próxima aula, a gente já começa com o capítulo novo, que é o capítulo 4. Tá legal? Ó, e aí eu vou colocar umas atividades no caderno, no plural, né? Para vocês fazerem no caderno. Tudo bem?
Um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijinhos!